Olá pessoal, tudo bem? Sou a Luciene, sou professora de matemática, pedagoga, aluna do curso de Tecnologias de Informática na Educação pela Universidade Estadual de Londrina. E nessa videoaula de hoje vou apresentar para vocês o GeoGebra. Para isso eu preciso que você venha comigo. Nós vamos conhecer a interface do GeoGebra e algumas construções básicas. Vamos lá? Então pessoal, vamos lá então. Para quem não conhece o GeoGebra, ele é um programa, é um software de matemática que é dinâmico, que é gratuito, é uma plataforma livre, é uma multiplataforma para todos os níveis de ensino. Ele combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatísticas e cálculos em uma única aplicação. É um programa assim, bem interessante mesmo. Por que utilizar o GeoGebra? Esse GeoGebra, gente, ele é um aplicativo assim, que traz muitos recursos interativos e dinâmicos para a sala de aula. O que torna assim uma ferramenta de grande valor para ensinar de maneira mais simples aqueles assuntos que são mais complexos, principalmente matemática. E esse GeoGebra tem inúmeras ferramentas para a criação de objetos, como depois a gente vai aprender uma dessas criações. Dentre as vantagens que o GeoGebra apresenta para os alunos, uma delas é a que torna a matemática mais tangível, porque ele cria uma ponte entre a geometria e a álgebra. Ele permite que os alunos possam tocar, experimentar e vivenciar a matemática. Ele é um programa interativo, divertido. O aplicativo tem uma interface de usuário que é bem simples de usar. É completamente interativo. Quanto menos perceber, o aluno já estará usando como usa um aplicativo de jogo e aprendendo enquanto se diverte. Entende? Deixa a matemática mais acessível por estar presente nos computadores, tablets. O GeoGebra é completamente acessível e fácil de ser usado em qualquer lugar. O aluno pode estudar, por exemplo, no ônibus, em casa, na rua. Sem contar que ele é fácil de ser baixado. Ele pode baixar no computador, no tablet, no smartphone. Ou, se não quiser baixar, também pode ser usado via online, via web, né? É mais fácil de aprender com mais de um sentido. Então, o GeoGebra, ele é um aplicativo que tira a função do aprendizado apenas dos ouvidos e dos olhos, porque ele tira aquele aprendizado decorar. Ele cria uma experiência necessária para a absorção da matéria. Ele desafia a capacidade de investigação, porque o aplicativo é bem chamativo e com as suas ferramentas ele cria vontade no estudante de explorar o que ele é capaz de fazer, assim aumentando o seu processo, ajudando o seu processo de ensino-aprendizagem. Para os professores, as vantagens é que permite uma aula mais dinâmica. A grande vantagem do aplicativo é a questão da facilidade, além de ser gratuito e de plataforma livre. Ele pode ser incorporado em uma aula qualquer. Mas o GeoGebra não substitui o professor, ele apenas ajuda a ensinar melhor, ajuda no processo de ensino-aprendizagem. Outra vantagem é que aumenta o interesse na aula. Porque com a infinidade de recursos, você pode criar uma aula da forma que você quiser, como achar que os seus alunos irão ter maior interesse e automaticamente aumentar a produtividade da aula, né? A conectividade de todo mundo. Os professores que utilizam o GeoGebra, além de ter essa interatividade, fazem também parte de uma comunidade mundial, que troca informações e experiências. Dessa forma, o professor não só ensina, mas ele também aprende. Então, pessoal, vamos seguir um passo a passo para que a gente possa instalar esse programa no nosso computador ou no nosso smartphone, assim como você preferir, e poder fazer algumas construções básicas. Primeiramente, digite lá no buscador www.geogebra.org, tecle Enter, vai aparecer a tela do programa GeoGebra. Aqui temos GeoGebra iniciar. Quando você clica em iniciar, você vai estar diretamente iniciando pelo sistema web, né? Pela web, diretamente pela internet, sem precisar baixar. E temos materiais didáticos, depois você vai poder explorar com mais tempo esse site. Mas o que nos interessa aqui é o baixar aplicativos. Vamos baixar o aplicativo no nosso computador, ou no nosso smartphone, ou iPhone, aquele que você preferir. Quando você clicar em baixar aplicativos, vai aparecer vários aplicativos aqui, ó, calculadora gráfica 3D, geometria, GeoGebra Clássico 6, realidade aumentada. O nosso interesse aqui em GeoGebra Clássico 6, que é o mais utilizado. A gente vai fazer o download. Quando clicamos em download, ele vai pedir uma pasta que você queira salvar esse programa para depois executá-lo. No nosso caso, vamos salvá-lo na área de trabalho, certo? Salvando na área de trabalho, vamos clicar e executá-lo, até que ele esteja instalado.
Ao entrarmos no programa GeoGebra, vamos observar que vamos ter 3 espaços úteis para trabalhar. Nós temos aqui a janela de visualização, que é essa parte quadriculada em malha. Temos aqui a janela de entrada e temos aqui a janela de álgebra. Logo no canto superior, nós temos aqui à esquerda os ícones que a gente vai poder trabalhar. Nós temos aqui o ponto e objeto, vincular, inserção de 2 objetos. Então, cada um desses aqui nós podemos criar uma situação, um objeto para ser trabalhado. Temos aqui a situação de reta, segmento com comprimento fixo, semi-reta, caminho poligonal, vetor a partir de um ponto. Temos a reta perpendicular, reta paralela, mediatriz, bissetriz, reta tangente, reta polar diametral. Então, temos várias situações aqui, ó. Vamos pegar aqui como exemplo, vamos fazer um polígono, né? Vamos clicar aqui no ícone polígono. Vamos criar esse objeto de visualização. Opa, só que primeiro vamos arrumar nossa janela de visualização aqui. Com a ferramenta selecionada, vamos construir os vértices do polígono. Vértice A. Clicamos no ponto B. Clicamos no ponto C e voltamos para o ponto A. Então, na janela de visualização aqui, já vai apresentar os pontos A, B, C na janela de álgebra. Ó. O ponto A é 15 por 15, ponto B X e Y, e assim vai. Então, o segmento ABC e apresenta os segmentos do polígono aqui. Correto? Aqui na janela de álgebra. Beleza? Observe que se essa ferramenta de polígono aqui estiver selecionada, qualquer lugar que eu selecionar na tela, na janela de visualização, ele vai gerar um novo polígono. Logo, eu terei que ou excluir, apagar com o botão contrário do mouse, eu clico e apago, correto? Só que tenho que clicar no mover para poder fixar o cursor. Beleza? Então, construímos o nosso polígono. Aqui eu posso trabalhar daí com várias formas com esse polígono. Outra coisa interessante de verificar, quando você clica em qualquer ícone aqui dessa tela do GeoGebra, ele aparece aqui na parte de baixo o que você tem que fazer, ó. Por exemplo, no polígono rígido você tem que selecionar todos os vértices. Ó, no polígono regular, aqui na parte de baixo ali, ó, inferior, selecione 2 pontos e depois entre com o número de vértices. Então ele tem um menu de ajuda aqui, ó, que facilita a tua vida, né? Então, no polígono, selecione todos os vértices, então o vértice inicial novamente. Então, é o que nós fizemos, né? Selecionamos os pontos e voltamos para o vértice inicial. Então, essa é uma forma de criar um objeto no nosso programa GeoGebra. Mas vamos construir outro objeto, agora com a janela de entrada. Então, agora nós construímos, por enquanto, um polígono. Então, vamos apagar que nós não queremos mais o nosso polígono. Nós queremos um objeto na janela de entrada. Certo? Vamos criar uma função. Função f de x, f de x igual x mais 2. X mais 2. Vai construir a função aqui na janela de visualização, vai nos apresentar qual é a função relacionada a x mais 2. Observamos que é uma função aparece o gráfico, né, com a curva representada que corresponde a uma reta, né, diferentemente de uma função do segundo grau. Se a gente for trabalhar com uma função do segundo grau, por exemplo, na janela ainda na janela de visualização, nós temos assim algumas dúvidas assim interessantes de como colocar os expoentes, né? Para a gente fazer uma prática dessa função do segundo grau, quando o discriminante é maior que 0, nós temos que colocar... Aqui nós temos a opção de tirar a malha, primeiramente, né? Se de repente você não quiser trabalhar com essa malha quadriculada, você aqui nesse ícone, mover janela de visualização, você consegue
Ó, janela de visualização e você consegue tirar a malha. Ó, malha, exibir, não exibir a malha. Então aí você deixa sem a exibição da malha, caso você queira. Caso você queira retornar, faz a mesma coisa. Você vai mover a janela de visualização, botão contrário de esquerda é direito do mouse, janela de visualização, vai lá em malha, seleciona exibir malha. Vamos deixar com a malha exibida, ok? Na função do segundo grau, quando a gente for adicionar o f de x, para adicionar o expoente, nós temos que aqui, ó, x, nós temos três formas de colocar o expoente. A primeira forma é quando você vem nesse ícone aqui, esse ícone ele pode estar de repente, caso você não consiga ver esse ícone, ele estiver minimizado, você vai observar que ele vai estar tipo um tecladinho aqui do lado esquerdo. Você seleciona, vai lá em expoente e ele vai apresentar, ó, o 2, né? Expoente ao quadrado. Caso você não queira o quadrado e quiser colocar outro expoente, você vai clicar aqui nesse xizinho aqui e colocar o número do expoente. Tecle Enter, volta e digita lá o restante da função que você queira colocar. No caso, eu vou colocar aqui menos 6x mais 8. Tecla Enter e ele vai dar a parábola, a concavidade que nós estamos determinando através da nossa função, certo? Outra forma da gente colocar o expoente é você colocar x, clicar Enter, ele vai dar automaticamente x ao quadrado. Retorna lá com o cursor e termina, menos 6x mais 8. Fizemos novamente mais 8. Essa é a nossa função, ok? E a outra forma de selecionarmos de colocarmos o expoente é você apertar a tecla X, digitar Shift ou digitar X, apertar a tecla Shift e colocar o acento circunflexo, depois digitar o número que você quer, ok? Você já vai estar com o expoente determinado. Menos 6x mais 8. Temos a nossa função, ok? Aqui nós podemos também escrever o coeficiente da função. Quais são os coeficientes que nós temos? Nós temos lá o coeficiente, como é uma função do segundo grau, temos o coeficiente A, que é igual a 1. Temos o coeficiente B, que é igual a menos 6. E temos o coeficiente C igual a 8. Então, ele aparece lá, os coeficientes, na área de álgebra. Podemos também calcular o delta. Como é que nós podemos calcular o delta? Todo o processo utilizando a caixa de entrada aqui, ó. O delta, nós temos que procurar ele aqui, ó. Delta, nós temos que pegar o alfa. Alfa. Vamos nesse ícone aqui, ó. Alfa igual. Nós vamos achar o discriminante através do... pegamos o b ao quadrado, né? Cadê o b ao quadrado? B. E fazemos a mesma coisa aqui. B ao quadrado. Menos 4 vezes, aqui é o asterístico, A vezes C. Automaticamente ele vai buscar aqui na janela de álgebra o valor de A e o valor de C e vai calcular o nosso discriminante, que é o número 4. Então, calculamos aqui o delta, né? Então, nós temos essa possibilidade também. Ainda assim, podemos calcular as raízes desse delta. Como é que nós vamos calcular a raiz? Nós vamos lá,
raiz, vamos escrever aqui raiz. Ao escrevermos raiz, ele vai apresentar já uma janela escrito vários tipos de raízes que você tem. Nós vamos clicar em raiz polinômio e no lugar de polinômio vamos clicar o F, que o GeoGebra já vai buscar qual é a raiz que a gente quer, que é a raiz da função f de x, ok? Então ele vai dar lá as raízes, a raiz A, do ponto A e do ponto B, certo? Podemos também, além de escolher as raízes, achar o vértice. Achar o vértice da nossa função. Como que nós vamos achar o vértice da nossa função? Vamos clicar na caixa de entrada aqui, na janela de entrada, vamos escrever extremo e escolher a opção polinômio. No lugar de polinômio, novamente, vamos colocar f de x, né? Só o f, quer dizer. Automaticamente o programa vai buscar as raízes, ou melhor, vai buscar a nossa, o nosso vértice da função, né? Então nós temos aqui que o vértice da função é 3 e menos 1. Caso queiramos ainda, podemos, no nosso caso aqui, a gente não tem, ela não passa pelo eixo y, mas vamos pegar uma outra raiz aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui. Opa. Está muito grande. Vamos aqui, para a gente visualizar melhor, que estava muito grande, ó. Então verificamos aqui o nosso ponto, onde é o vértice da função. Caso a gente queira exibir aqui na própria janela de visualização os dados do ponto, vamos exibir aqui, ó. Exibir ponto. Vamos clicar exibir rótulo. Exibir rótulo. E exibir configurações. Exibir nome e valor. Ok? Aí fechamos. A mesma coisa a gente pode fazer com o ponto A. Clica no botão direito do mouse, configurações. Vamos exibir rótulo. No nome, aqui só está o nome, né? Que é o A, que é o ponto A. Nós vamos mudar para o nome e valor. Caso você queira colocar só o valor, você pode colocar só o valor. Mas aqui nesse caso, vamos colocar aqui o nome e o valor. O mesmo pode ser feito no ponto B. Vamos colocar lá nome e valor. Ok? Então, são várias opções que você pode ter para utilizar o seu gráfico. Então, você sabe que as raízes do ponto A é aqui, as raízes do ponto B é aqui, e o vértice, nós temos aqui o vértice da função, que é aqui. Então, assim, fica bem fácil da gente poder trabalhar com a parte de função, né? Então, caso a gente queira salvar o gráfico que a gente construiu, nós temos que, no caso, entrar aqui nessas três risquinhos aqui. Vamos entrar em gravar e vamos escolher aonde que a gente quer gravar esse nosso gráfico do GeoGebra. No caso aqui eu quero, peraí, cancela, vamos lá de novo, salvar como, baixar como. Vamos pegar a extensão PDF, porque você vai exportar, ok? E ele vai estar exportado, e ele vai pedir o lugar que você quer salvar esse teu trabalho. E eu novamente vou salvar na área de trabalho e ele vai estar lá. Quer ver? Vamos lá, GeoGebra. Você abre e você verifica o gráfico que você construiu para trabalhar com a turma de vocês, ó. Novamente vai apresentar. E isso você pode trabalhar com várias situações de matemática, né? Não é só com a função. Pode trabalhar com a parte de geometria, pode trabalhar com a parte de vetores, com ângulos, com a parte de círculos, né? Então nós temos várias situações, ó. Por exemplo, no círculo,
Se a gente criar um ponto, a gente vai criar um círculo, você vai poder verificar qual é o baricentro, qual não é, quais os pontos A, quais o ponto B, qual o ponto C. Então, são várias situações que você pode trabalhar a partir dessas ferramentas, né? É isso. Então, o nosso objetivo aqui foi apresentar para vocês um pouquinho mais desse programa GeoGebra, que ele existe e que é uma ótima ferramenta que pode ser trabalhada em sala de aula e auxiliar muito na dinamização das aulas, principalmente das aulas de matemática. E assim finalizamos essa nossa videoaula, apresentando para você a interface do GeoGebra, algumas aplicações básicas, o que é, suas vantagens. Espero que vocês possam fazer um ótimo uso desse software na vida de vocês, com professores, com alunos. E deixo aqui o meu forte abraço. Até mais.